Pessoal, esse vídeo é para explicar um pouquinho, né, dar uns insights sobre a coisa do nós e da integração das dualidades. Esses vídeos tutoriais que eu estou fazendo, eles são superficiais, né? Não dá para a gente mergulhar muito na convivência, na interação. No programa de aprendizagem que está vindo por aí, a gente vai poder mergulhar. Então, nesses vídeos, o que eu estou fazendo é dando dicas iniciais de temas que eu acho fundamentais para a percepção do tipo de ambiente que é criado a partir da Prospera, né? E quais são as coisas que a gente realmente deve prestar atenção. Quem está aqui está buscando abundância, né? Porque toda a ideia da Prospera é oferecer uma solução, né, para quem queira investir, trabalhar, empreender no paradigma da abundância e não no paradigma da escassez, né? E uma dos tesouros, né, dos segredos, dos macetes, sei lá, mais importantes nessa história toda, é a integração das dualidades, né? Por quê? Porque na hora que você integra as polaridades da vida, é que você consegue acessar a abundância, né? Você consegue fluir em abundância. Não é à toa que o símbolo da Prospera é o Taurus, né? Vocês podem olhar aí, né? Esse logo aqui, ó, que é o símbolo do infinito, muitas vezes dito assim, né? Ou Ouroboros, né? A cobra que cobre o próprio rabo, né? Para poder renascer, né? Aqui o Taurus, ó, tá vendo? Essas figuras de fundo aqui, é o Taurus. O Taurus é um toroide. O toroide é uma figura geométrica que é como se fosse um donut, assim gordinho, com um buraco no meio, e ela vira nela mesma, não de forma circular, mas de forma espiral. Existe um vórtice que ao mesmo tempo contrai e expande. Contração e expansão simultâneas. Essa é a ideia da integridade, né? Quando você consegue contrair e expandir simultaneamente, você está fluindo, né? Isso não é linear, percebe? Isso não é primeiro contrair, depois expandir, primeiro expandir, depois contrair. Não tem um antes e um depois em linha, né? Tudo acontece no mesmo tempo ou agora. É a respiração, né? Se a gente presta atenção na nossa respiração, a gente vê que, na verdade, não tem um antes ou depois. Você está sempre meio que simultaneamente contraindo e expandindo. É a subjetividade e objetividade, né? A gente está sempre materializando e criando, criando e materializando. Essas coisas não são separáveis. A gente está sempre sobrevivendo, evoluindo, evoluindo e sobrevivendo. Pensa, gente, não dá para evoluir se você não estiver vivo, certo? E não tem sentido estar vivo se não for para evoluir, né? Então, não dá para separar. Todo sofrimento humano vem da ilusão da separação. Quando a gente fica dividido, tentando escolher a partir de um julgamento aquilo que está mais certo, aquilo que não está errado, né? Então a questão toda é que a gente se julga, né? A gente quer acertar, a gente quer ser incluído. Como a gente trabalha com a ideia, né, de eventualmente ser excluído, porque a sociedade ela é feita de processos seletivos, a gente tem medo, né, de que ao ser excluído não tenha para a gente mesmo. Então toda hora a gente está se julgando para ver se a gente está correspondendo àquilo que a gente acha que os outros esperam que a gente seja, né? Então tudo isso é uma loucura que a gente tem na nossa cabeça. Na hora que você para de julgar, de se julgar, né, e você se expressa da sua expressão mais legítima, né, e única, né, todo o ser humano é único, você se liberta, né, dessa espada julgadora, né,
E aí você começa a fluir. E a forma, e a consequência prática desse não se julgar é você deixar de separar. Deixar de separar entre o que é mais certo, a criação ou a materialização. Né? A gente faz isso. Né? A questão do dinheiro toda hora sofre desse problema. Né? Então, não é muito, a gente se culpa muitas vezes pela materialidade, né? Ou a gente subestima a criatividade, né? A sociedade industrial ela vive nessa polaridade, né? E na verdade a gente só é são a hora que a gente tem uma relação plena com as dimensões subjetivas e objetivas da vida. A gente precisa integrar, né? No ambiente em rede, como é o da Prospera, a rede é a conexão do nó. Né? Então, nós, como nó, nos conectamos a um nós. Né? Então, o sistema interdependente ele é feito pela interação entre cada nó. Né? Um nó interagindo com outro nó. A interação de um nó com outro nó é que permite a emergência de um nós. Então, quem conhece minhas publicações, vê que eu sempre me refiro ao querido nós. Né? Por quê? Porque isso é um exercício para mim. É para eu lembrar, né, que eu sou íntegro a um nós. O nós é uma palavra muito forte, porque ela elimina a separação, percebe? Porque quando você fala nós, você está íntegro ali. É você também. Né? Mas não é só você. E não dá para definir a fronteira entre você e o nós. Percebe? Faz essa reflexão, faz esse exercício de sentimento no teu corpo. Quando você fala nós, você vê que é um você maior. Né? Não tem separação. Então é por isso que eu exercito isso. Eu procuro nas comunicações sempre prestar atenção, porque as palavras nos configuram. Né? A forma como a gente utiliza as palavras vão nos colocando num estado emocional. Né? Então quando a gente fala nós e eles, já separou. Né? Já tipificou, já rotulou. O ele já não é você, né? É o outro. Esse outro imaginário, né? Muitas vezes esse outro adversário, esse outro inimigo, esse outro diferente. O outro não somos nós. Não é assim que a gente faz? Né? Muitas vezes os coletivos, eles fazem isso. Né? Olha eu aqui, ó, eles. Nós fazemos isso. Né? Nós, ao nos organizarmos coletivamente, muitas vezes fazemos isso. Né? A gente define uma bandeira, um código, e quem não se adapta àquele código já não pertence mais ao nós. É eles. Qual que é o problema? Né? A parte de todas as questões ideológicas, filosóficas, existenciais, tem um problema prático organizacional nisso. Quando você separa entre nós e eles, cria uma linha. Entendeu? Porque aí você estabelece uma relação. Você só consegue linearizar se você tipificar as pontas, tipificar o nós. Então é aí que nasce a ideia de cliente e fornecedor, professor e aluno, comprador e vendedor. Né? E aí a gente vai linearizando e com isso a gente escasseia o campo de possibilidades. Por quê? Porque um nó é um campo de possibilidades em si. Ninguém é só comprador e só vendedor, percebe? Nem só professor e só aluno. Isso é uma ilusão que limita. Quando a gente rotula a nós mesmos ou a alguém com algum rótulo, a gente cria a ilusão de que aquela pessoa é só aquilo, tá certo? E aí a gente vive a síndrome do especialista. E isso vai gerando escassez, porque é aí que a gente acaba empreendendo na obsessão de achar o especialista. Né? Agora, com a tecnologia, é muito comum isso. Né? Antes mesmo de você dominar o processo, já quer achar um programador. Quer achar um programador, quer achar um designer. Na hora que
começa a mexer com grana, precisa achar um financeiro, e por aí vai, né? A busca pelo especialista e não pelo aprendizado. Quando você se liberta do rótulo e entra em interação, você se permite viver um processo de aprendizagem. A relação no ambiente em rede exponencial, abundante, é de aprendizagem mútua. O processo em curso na Prospera é de aprendizagem sobre o quê? Sobre nós mesmos, as nossas potencialidades, aquilo que nós podemos ser, né? Como um ser, né? Coletivo, interagente, que emerge da interação individual e não de um consenso. Eu não sei, eu não rodei o universo inteiro, né, ainda, né, mas eu apostaria todas as minhas fichas na visão de que não tem uma portinha no meio do espaço que você abre e tem lá uma turma fazendo design thinking, colocando post-it na parede para definir o futuro do universo, né? Não tem esse centro coordenador do todo. O todo é a resultante da interação entre as partes, percebe? Nós, em interação, formamos um todo, né? Formamos uma percepção coletiva. Então não precisa ter essa orquestração, essa coordenação, né? Isso exige uma baita de uma responsabilidade individual que nem sempre está presente, né? E é natural que não esteja presente porque é um processo de aprendizagem. Muitas pessoas me dizem, mas as pessoas não estão prontas. Claro que não estão prontas, a gente nasce e vive para desenvolver aprendizado, né? Imagina se a gente nascesse pronto, né? Que coisa sem graça que seria. Então, a relação de aprendizagem é muito importante. E nessa relação, todos nós somos mestres e aprendizes, né? Alguns já viveram mais, já têm mais maestria, já exercitaram mais uma determinada dimensão da experiência de vida. E com isso, podem não instruir, dizendo faça assim ou faça assado, mas podem compartilhar sabedoria. Tem uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria, né? Você pode conhecer as coisas, mas você pode também saber. O saber está na experiência adquirida, né? na vida vivida, na ávida vida, né? É onde te gera a sua perspectiva de vida, que só você ser único, porém igual, então todos nós somos seres humanos únicos, todos nós somos simplesmente um nó. É um nó único, mas é um nó. Todo mundo é nó único, né? Da sua expressão. Então, muito importante, quem quer viver no paradigma da abundância, aproveitar esse ambiente íntegro, faça um exercício de integrar as dualidades. Joga o julgamento fora de si mesmo e do outro, joga a separação fora entre eu e ele, nós e eles, eu e o outro, começa a exercitar o nós, começa a exercitar a ideia que não há separação entre objetivo e subjetivo, criatividade e materialidade, exponencialidade e linearidade, distribuição e centralização, abundância e escassez. Tudo isso parece um paradoxo, mas são opostos complementares. Por que é difícil a gente entender? Porque a gente não entende a natureza oposta complementar das coisas. A objetividade consome muito tempo quantitativo e gera baixa experiência qualitativa, mas é necessária para você ficar vivo. A subjetividade, ela consome pouco tempo quantitativo, mas gera grande qualidade experiencial. É necessária para a sua evolução, para o desenvolvimento da sua sabedoria. Então, integre as dualidades e se veja como um nós. Tá bom? Beijo, até a próxima.